quero fazer leitura de um texto, já que os obreiros estão em pé, se a igreja ficar em pé também. 1 Reis, capítulo 18, versículo 17. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 17. Glória a Deus. Graças a Deus. Quem achou diz amém. Diz a Bíblia, 18 e 17 de 1 Reis. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe: És tu o perturbador de Israel? Então disse ele: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se achegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. Porém o povo lhe não respondeu nada. Sente, meus irmãos. Glória a Deus. É uma alegria rever o evangelista irmão Manuel, irmã Marli. Bênção de Deus recebê-lo aqui hoje. Também a irmã Maneca e a Leda. Deus abençoe vocês. São muitos bem-vindos também conosco aqui nesse culto tão maravilhoso. Glória a Deus. É interessante entendermos que muitas das vezes nós, como cristãos, passamos por momentos difíceis na nossa vida. Muitas vezes nós passamos por situações que às vezes nós nos confundimos. Às vezes enfrentamos desafios, enfrentamos lutas, observamos tantos acontecimentos, começamos a tirar os olhos de Deus e a fixar os nossos olhos na situação que existe no dia a dia, nos problemas, nas dificuldades. E às vezes nós passamos por momentos que nós pensamos: será que Deus nos ouve? Será que Deus se interessa pela minha vida? Será que Deus está no controle realmente de todas as coisas? Quantas vezes pensamentos como este já passaram? Quantas vezes nós, diante das situações que nós enfrentamos, diante da situação do nosso governo, diante das perseguições, diante da corrupção, diante dos noticiários que nós recebemos todos os dias e que nos deixam de uma forma tão aterrissado, de vermos tantas situações, tanta criminalidade, tanta falta de amor, tanto escândalo, tantas pessoas que professam maldade dos seus lábios. E muitas das vezes isso vai chegando ao coração de muita gente e de repente nós começamos a duvidar de tanta coisa. Será que Deus está no controle mesmo? Será que Deus observa tudo? Às vezes passamos por momentos difíceis na nossa vida, que nós na vida espiritual não queremos mais nos aproximarmos de Deus. E começamos a olhar tantos acontecimentos. Oxalá que o Espírito Santo de Deus venha trabalhar nessa noite. Oh glória! E que a nossa fé seja inabalável. Oh glória! Nós precisamos entender uma coisa: o nosso Deus, a quem nós servimos, é imutável.
é Deus santo, verdadeiro, não desiste, está conosco, nos ajuda. Oh, glória, e eu já sinto Ele aqui. Aleluia! Porque Ele tem prazer em manifestar o seu poder. Tem prazer. Você sabia que Ele quer se manifestar aqui hoje? Ele tem prazer em cuidar de cada um. Ele se alegra com a nossa alegria. Oh, glória! Porém, estamos no mundo que está ausente dEle, que despreza Ele, que não crê nele. E aí Ele não pode agir. Ele pode agir quando nós usarmos essa pequena palavra chamada fé. E fé é a certeza. Fé é a certeza. E eu tenho certeza. Você tem certeza que Ele está aqui hoje. Por isso que você veio no culto, não é verdade? Você veio no culto porque você acredita. Deus está comigo. Ele vai falar comigo no culto. Ele vai trabalhar ao meu favor. Ele vai agir ao meu favor. Porque eu creio nele. Isso é fé. Aleluia. E quando eu faço isso, Ele nos ajuda. Quando eu olho para esse texto que nós lemos, da palavra de Deus, aqui está o rei de Israel, Acabe. E aqui está uma situação de um homem de Deus, de um profeta chamado Elias, que vivia uma vida íntegra, uma vida de comunhão e de paz com Deus. E ele observa que aquele rei, o rei de Israel, a nação constituída por Deus, a nação para representar Deus nas demais nações. Israel era a escolha de Deus, os milagres que ocorreram para que aquela nação fosse formada, fica na história de Israel. Era para que eles nunca duvidassem do Deus que havia tirado eles do Egito, da escravidão, conduzido pelo deserto, com tantos milagres e tantas maravilhas, Deus cuidando daquele povo. E agora eles estão sendo governados por um homem que deixou de temer a Deus. Fez aliança com outros povos. Casou-se com uma mulher chamada Jezabel, idólatra. Totalmente afastada, longe de Deus. E ele deixa-se corromper com tudo aquilo e permite que a nação de Israel passe a adorar outros deuses, a viver sobre domínios de outros deuses. E toda esta nação já começa a duvidar do Deus que havia tirado eles do Egito. Acabamos de ler. Quando Elias faz o desafio dizendo: se Baal é Deus, vocês sirvam Ele. Mas se o nosso Deus que nos tirou do Egito é Deus, vamos servi-lo. Oh, glória! E o que acontece? Eles ficaram quietos. Foi o último versículo que nós lemos. O povo lhe não respondeu nada. O povo estava cocheando em dois pensamentos. O povo estava duvidoso com a situação que estava acontecendo com a nação de Israel. O povo estava duvidando. Por que isso? Por que tanta maldade? Por que tanta corrupção? Por que isso? Onde está o nosso Deus? O que aconteceu? E o povo foi se acovardando, o povo deixou de buscar, o povo foi ficando quieto. Ei, o nosso Deus não muda em meio às situações, Ele continua sendo Deus. Ai, do Ivalabagai. Eu não sei como é que está a tua vida, não sei não.
Nem me interessa, não é verdade? Mas Ele conhece. Talvez você tenha passado por um turbilhão de coisa. Tem dado tudo errado. As coisas não têm se encaminhado. Aqueles que você mais confiava lhe traíram. E você passa a enfraquecer na fé. Será que Deus está me vendo? Eu estou falando aqui nesta noite. Ele não esqueceu de você. Esse Deus é Deus. Oh glória, nós não servimos um Deus feito pelas mãos dos homens. Não, nós não servimos um Deus que é carregado pelos homens. Nós servimos um Deus que criou todas as coisas, inclusive o homem. Esse é o Deus que eu sirvo. Oh glória, Ele é Deus. Aleluia. Uma das coisas mais interessantes que nós podemos entender: o seu amor é inexplicável. O seu amor não tem como medir. Seu amor é tremendo. E agora eu vou dizer, além de Ele ter este amor, Ele tem todo o poder no céu e na terra. Oh glória. Por que temer? Por que ficar um pouco constrangido? Porque muitas das vezes passarmos por momentos e dizemos, será que Deus não vai estar comigo? Eu vou dizer aqui, não importa a situação que você está vivendo, creia, Deus está com você. Deus não te abandonou. Aleluia. Deus não nos abandona. Deus nos protege, nos guarda. Aleluia. Aí Elias vai fazer um desafio ali. Elias diz, vamos lá para o Monte Carmelo, conduz o povo de Israel lá. E aí nós vamos ver quem é Deus. Se Baal é Deus, vai provar se ele é Deus mesmo. Se o nosso Deus é Deus, vocês vão ver quem é Deus. Oh glória, que convicção, que intimidade, que fé. Em meio à situação que ele estava vivendo, em meio à corrupção daquela nação, em meio a muita gente se desviando, em meio a tantas pessoas se afastando, mas Elias continua, o meu Deus é o Deus criador do céu e da terra. Sabia que os olhos do Senhor ainda procuram fiéis assim? Em meio às maiores situações, continua dizendo, eu creio no meu Deus. Eu creio em Jesus Cristo, Salvador da minha alma. Eu creio no sacrifício dele. Eu creio que os meus pecados foram perdoados. Eu creio que eu vou morar no céu. Eu só me dobro diante dele. Oh glória, o Senhor procura verdadeiros adoradores, verdadeiros homens, mulheres, que reconhecem Ele como Deus único, santo, verdadeiro e que não desiste de nós. Oh glória, louvado seja o nome de Jesus. Não é as situações que nos afastam de Deus, é quando perdemos a nossa fé. Nós precisamos continuar acreditando que o nosso Deus não nos abandona. Ele está sempre pronto a nos ajudar. Quando Elias faz o desafio, e eles topam o desafio, eles vão levantar um altar, sacrificar um novilho, colocar em cima do altar, e eles, ninguém vai botar fogo aqui nesse altar. O Deus verdadeiro vai responder com fogo. Se Baal é Deus, responda. Se o nosso Deus é Deus, Ele vai responder. Hoje nós estamos muito medrosos. Muitos medrosos. Não acreditamos mais. Convidamos as pessoas, mas ficamos com medo de trazer as pessoas para a igreja. Temos medo de convidar as pessoas e dizer, o nosso Deus ainda faz milagre, cura a tua vida, salva teu lar, muda a tua história, liberta o teu filho das drogas, liberta a tua família. Nós estamos, diante das situações que nós estamos vivendo, nós estamos nos acovardando e deixando o mundo ir. Oh glória, o nosso Deus, e esse Deus que eu estou pregando, muda a história. Muda a família. Liberta drogado,
cura enfermo, salva e batiza no Espírito Santo. Oh, glória! E eu não posso duvidar disso. O que é que nós viemos fazer aqui? Nós viemos aqui adorar Ele, agradecer Ele, glorificar Ele. Oh, glória! Lamando e Diovarabagai. O nosso Deus continua sendo Deus que ainda intervém nas nossas vidas. Nós nos deparamos em situações e limitamos o Senhor nosso Deus. Limitamos. Como que se Deus não, nessa situação, Ele não pode agir. Nessa aqui, talvez Ele possa. Nós fizemos isso. Nós oramos por pessoas e dissemos assim, esse caso aqui é impossível, já foi, não tem mais jeito. E aí nós duvidamos. Jesus deixou algo registrado. Se vocês crerem de verdade, vocês não só farão as obras que eu faço, mas farão ainda maiores do que esta. A Bíblia é verdade ou não? Então o que está acontecendo? É porque nós estamos com, lá, nós costumamos muito dizer assim, ó, eu amo do fundo do meu coração. Do fundo do coração é muito pouco. Eu tenho que amar de todo o coração. Aí assim, como é que você crê? Eu creio em Deus no fundo do meu coração. Não, não creia do fundo do coração, creia de todo o coração. Não dê espaço para dúvida. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar. Oh, glória! Em meio às situações, e ainda que as coisas não venham dar certo, todavia, o meu Deus continua sendo Deus. Oh, aleluia! Glória a Deus. Quando Elias faz esse desafio, e ele vai, e aí os profetas de Baal vão clamar ao seu Deus. E eles clamam. E eles clamam. E o Deus deles não responde. Porque Deus feito pelas mãos de homens não responde. Tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpa. Tem pés, mas não andam. Oh, glória! O nosso Deus não. A Bíblia diz que os seus olhos são como chamas de fogo, veja tudo, não tem treva que impeça ele de ver. Oh, glória! Não tem lugar que ele não está, não tem como fugir dele. Esse é o nosso Deus. Oh, glória! Não fica preso no templo. Não, não, Ele está conosco na nossa vida, sempre. Na pessoa do Espírito Santo, Ele caminha comigo, Ele caminha com você, Ele está na sua casa, Ele está no seu trabalho. Oh, glória! Que coisa maravilhosa é sentir Ele. Sentir a presença, e a coisa mais interessante, que Ele tem prazer de se manifestar para nós. Oh, glória! Você já sentiu como é bom? Não tem nada incomparável a sentir a presença do Espírito Santo. Não tem como explicar quando entra esse alívio na alma. Quando você sente a presença de Deus, você não consegue se conter. As lágrimas são forçadas a descer. E você sente uma paz tão grande, porque o nosso Deus é Deus de paz. Não é a paz que o mundo dá, mas é uma paz perfeita, que você se levanta dali como um gigante, dizendo, o que é esse mundo na presença de Deus? Lamando e malabagai. Glória a Deus. E Ele tem prazer. Ele disse, eu estou aqui. Se tu abrir o teu coração, eu entro. Eu estou aqui. Se tu crer, eu realizo. Aleluia. Está sempre pronto. Sempre pronto.
Esse Deus não precisa ir em lugar, no monte, tá lá ou ali. Tem gente procurando Ele por aí. Ele está em todo lugar, é só você abrir o coração. Aleluia. Tem gente dizendo assim, ó, ei-lo ali, Ele está ali. E eles vão, multidão estão indo atrás de falsos profetas. Ah, não é ali, Ele está lá. Aí multidão vão lá. Atrás de profeta, falsos profetas. O nosso Deus não está em determinado lugar, Ele está em todo lugar. Se você abrir o coração, Ele entra. Oh, glória. Aleluia. Como é bom esse nosso Deus. Como é maravilhoso servi-lo. Como é bom se dobrar diante dEle. É bom demais. Oh, glória. Sabe o que acontece? Eles continuam clamando ao Deus de Baal. Chega meio-dia. Elias vai dar uma volta por ali. E Elias diz assim, o que aconteceu? Ele não respondeu ainda? Quem sabe ele está dormindo. Gritem mais alto. Quem sabe o Deus Baal pegou no sono. Gritem mais alto. Quem sabe ele viajou. Vou fazer agora, conjecturar agora. Quem sabe Elias diz, quem sabe ele viajou. Por isso que ele não está respondendo vocês. Porque o meu Deus não está em um determinado lugar, Ele está em todos. E o Deus de vocês é limitado, né? Talvez ele está dormindo, talvez está conversando com alguém. Gritem! E eles começaram a clamar. E eles começaram a gritar. E eles pegaram, se cortaram, gritaram, clamaram. O altar ficou, mas esse Deus não respondeu. O novilho continuou em cima do altar. O fogo não desceu. Oh, glória. Aleluia. Não adianta clamar a Deus a esses deuses estranhos. Existe só um Deus que responde. Oh, glória. E aí o que mais me acho interessante nesta passagem é que Elias se aproxima e eles desistem. E Elias olha e ele veja o altar um pouco fora do lugar. 12 pedras. Afastadas, essas 12 pedras iriam representar as 12 tribos de Israel. E a primeira coisa que Elias faz é, chama o povo de Israel e diz, ei, achegai-vos a mim. Uma das coisas que eu observo aqui, olha, o que eu vou ministrar aqui. Estou sendo dirigido por Deus aqui, pelo Espírito Santo de Deus. Nós só vamos receber de Deus dentro da obediência. O povo de Israel olha para Elias, e Elias diz, ei, chegai-vos a mim. E sabe o que é que o povo fez? Correram todos. Disseram, Baal não respondeu. É agora. Chegaram perto de Elias. Uma das coisas, um segredo, irmãos, que eu vou deixar aqui nesta oportunidade, a obediência ao homem de Deus. Nós queremos a bênção de Deus, mas não obedecemos àquele que Deus colocou na frente. Às vezes o homem está aqui e diz assim, ei, Deus tem uma bênção aqui, quem quer? Sai do seu lugar e vem. Alguém chega e diz assim, se Deus quiser, me cura aqui. Não vai curar. Não vai. Você desobedeceu o homem de Deus. Aí nós poderíamos basear isso em vários textos da Bíblia. Lembram de Naamã? Quando veio para o profeta Eliseu, ele era leproso. E ele veio, chegou lá na casa de Eliseu, chama, Eliseu nem atende. Chama o seu servo Geazi e diz, pergunta o que é. Ele fala, e Eliseu vai lá e diz para ele, dá 7 mergulhos no Rio Jordão. O homem de Deus falou, está falado. Oh, glória. Se eu não obedeço o meu líder, como que eu digo que eu vou obedecer a Deus? Se eu não obedeço aquele que Deus colocou para me liderar, como que eu posso dizer que eu obedeço a Deus? Se eu não obedeço o que vejo, como posso dizer que eu obedeço o que eu não vejo? Aleluia, eu estou sentindo o Espírito Santo de Deus aqui falando conosco. São segredos para nós recebermos bênçãos. Nós desunimos a nossa fé.
Nós passamos a sermos nós mesmos, decidir o que é que nós queremos fazer, como que Deus deve agir na nossa vida. Não é nós que mandamos. Deus age como Ele quer, da forma que quer, na hora que quer. No dia em que nós menos esperamos, é o dia que Deus vai agir na nossa vida. Oh, glória. Naamã disse assim, eu vou embora. Eu lá, dar 7 mergulhos no Rio Jordão, eu não quero, eu vou embora. E se ele fosse embora? Se ele fosse embora, ele ia murmurar. Ele ia dizer assim, ó, disseram que lá em Israel tinha profeta. Não tinha, não. Eu fui lá e eles não me curaram. Não foi curado porque não obedeceu. Oh, glória, mas alguém chegou para ele e disse, olha, Naamã, vou te dar um conselho. Se ele não te pedisse algo mais difícil para te fazer, tu não fazia para você ser curado? Sim, custa dar 7 mergulhos. Eles pensando, por aí eu vou. Oh, glória! E quando ele dá os 7 mergulhos, ele sai da água, são, purificado, a lepra foi embora. Aleluia! Lembra do cego? Quando clama a Jesus, Jesus vai lá, gospe no chão. Já imaginou fazer isso hoje? Faz lodo com a sua própria saliva, pega e coloca no olho, e diz assim, vai lá e lava, te lava. Hã? Se o cego dissesse, não, botou lodo na minha vista aqui, eu não iria ver. Mas ele foi lá, lavou, e quando ele terminou de lavar, começou a ver. Oh, glória! Oh, glória! Nós precisamos entendermos isso, irmãos. São detalhes que fazem toda uma diferença. Que muda a história, que muda a situação. Nós temos muito dono do nosso nariz. Nós estamos muito crentes demais às vezes. Dizemos assim, não, se Deus quiser faz aqui, eu não preciso orar, eu não preciso jejuar muito, eu não preciso fazer muito. Nós precisamos. A Bíblia nos ensina. Nós tivemos uma campanha de oração aqui, e eu louvei a Deus, tivemos muita gente orando, clamando, buscando, e alguém chegou para mim e disse, meu Deus, deveria continuar, né? Que tão gostoso sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Oh, glória! Um dia nós estávamos estendendo as mãos aqui, e o irmão disse que viu sobre as mãos de cada irmão outra mão. E eu creio nesse irmão. Outra mão, que era a mão de Deus, dizendo, eu estou bem junto com vocês. Oh, glória! Nós estávamos estendendo as mãos pela orquestra, pelo púlpito, lá atrás. O que é que Deus estava dizendo? Assim como vocês estenderam as mãos, eu também estou com a minha. Eu estou com a minha. Oh, glória! Aleluia! E quando Elias chama o povo, e o povo vem, a primeira coisa que Elias vai fazer é reparar o altar. Agora eu vou ver como é que está o altar. Deus não opera na desorganização. Deus não opera nas coisas feitas de qualquer maneira. Deus não opera se nós fizermos as coisas apenas por fazer. Deus não opera. Aleluia. Oh, glória, eu sinto Deus aqui. Às vezes, nós colocamos muito isso. Se der, eu vou na igreja. Se der, eu oro. Se der, eu jejuo. Se der, eu contribuo. Se der, eu dou o dízimo. Se der, eu oferto para a missão. Aí Deus diz assim, ó, se der, eu te abençoo. Se der, eu vou te deixar aqui de ladinho, porque tem outros que são diferentes. Você está entendendo o que é que Deus está falando aqui hoje? Oh, glória! Nós não saímos da nossa casa para virmos no culto, simplesmente para dizer, eu fui no culto. Se foi para isso, não adiantou. Não adiantou. Nós saímos da nossa casa, nós viemos no culto para ouvir a sua voz, para agradecer Ele, para sentir Ele, não apenas para passar o momento,
na igreja. Não. Assim fazem os lá fora. Assim fazem os que não conhecem Deus. Como que para lavar a alma. Eu fui na igreja, eu rezei, eu fiz isso, eu fiz aquele outro. Eu orei. Não é assim. É muito mais do que isso. Oh, glória, é uma entrega. É um reconhecimento. É uma fé. Oh, glória. Às vezes o altar da obediência está fora. Aí Deus não pode responder. Não pode. Porque a pedra da desobediência, essas 12 pedras eram as 12 tribos de Israel, e cada tribo tinha uma função. Uma função. Cada pedra uma função. Era Deus falando com Israel por intermédio daquela situação que estava acontecendo ali. Por intermédio de Elias. Oh, glória. Às vezes, Deus quer consertar o nosso altar. A nossa vida espiritual. A nossa fidelidade. A nossa fé. A nossa língua. Aí se nós fôssemos falar aqui dessas pedras. Quantas representações na vida espiritual. Se nós olharmos os Salmos de número 15, nós temos uma recomendação de Deus direta sobre a língua. Como é que nós vamos, oh, glória, mãos limpas, coração puro, aleluia, sem rancor, sem ódio, aleluia. Como é que está o nosso altar? Como é que está o nosso coração? Ou está cheio de ressentimento, ou dizendo eu gosto desse, não gosto daquele. É Deus que está aqui falando conosco, irmãos. E a hora passou e nós vamos ficar em pé. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! Eu sinto Ele aqui, eu sinto Ele. Aleluia! Eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus no nosso meio. Aleluia! Quando Deus fala, como Deus tem falado conosco, é para que nós venhamos termos mais comunhão com Ele. Aleluia. Hoje é culto de edificação, não é verdade? Para nós entendermos que esse Deus que respondeu Elias com fogo depois que ele consertou o altar, reparou o altar, e para provar que era Deus que ia responder, sabe o que ele fez? Ele manda jogar água. Faz um valo em volta do altar, enche de água, joga água em cima, para que vocês saibam que esse Deus que eu vou orar agora é o Deus do impossível. É o Deus do impossível. E quando Elias orou, para que todos soubessem que era Deus, a Bíblia Sagrada diz que desce fogo do céu. Consome o holocausto. A água que estava em volta no valo que eles haviam feito, foi lambida pelo fogo. E sabe o que é que o povo de Israel disse? Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Glória. Aleluia. Fique com a sua mão levantada assim, eu quero orar agora. Deus vai aonde você está agora. Aonde você está? Com a sua mão levantada. O Espírito Santo conhece a tua vida. Ele vai agir em você agora. Você crê nisso? Se você crê, fique com a sua mão levantada. Ele vai operar o milagre agora. Querido Pai, no nome de Jesus, eu estou orando, Senhor, pela tua igreja. Eu estou orando pelos teus filhos. Eu estou orando por cada um agora. Assim, meu Pai, como respondeste à oração de Elias, que creram numa ação do céu, eu agora oro, meu Deus,
por esta vida, por esta família, por esta casa. Agora, meu Deus, em nome de Jesus, entra com providência do céu. Se for saúde, Senhor, restaura agora, consome a enfermidade agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a tua glória, meu Pai, eu peço a tua bênção e te louvo por tudo. Amém.